e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os seus livros, e abriu o seu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E o morto e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Se sente em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não feche a Bíblia. Porque nós vamos percorrer um pouco sobre a Bíblia, falar um pouco sobre esse texto, que é bastante importante, irmão, para a igreja. Não somente a igreja, mas também o povo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós sabemos que esse livro de Apocalipse é um livro das revelações, e aqui é um livro do cumprimento da finalidade da terra. Irmão, louvado de Deus, aqui eu quero fazer uma abreviação e fazer uma análise com a igreja, chamando a igreja para dentro da sua consciência, para nós mostrarmos para o povo tão grande é esse Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, ele é tão grande que falta palavras para nós dizer a sua soberania, a sua grandeza. Ele se assenta acima do terceiro céu, em seu trono. Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas atendem. Ele cria os oceanos. Ele coloca separação entre os oceanos. As águas de um não ultrapassam os seus limites. Ele nomeia, a louvado seja Deus, cada ser. Ele cria os anjos. Este Deus, da qual nós estamos prestes a conhecer, é um Deus que tudo faz, é um Deus que tudo vai se revelar, e você terá o prazer de reconhecer e conhecer Ele. Só que aqui eu quero dizer para a igreja que a igreja vai ter o prazer de conhecer esse Deus, tanto aqui para receber a sua glória, receber a glória, receber a alegria eterna e entrar para o paraíso eterno, ou receber no grande dia do juízo final, que é o dia da condenação. Irmão, eu quero que os irmãos notem aqui, observem aqui o versículo 11, 20, versículo 11. Os irmãos fazem uma meditação. Apocalipse 20, versos 11, diz assim: e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Está falando dessa terra, está falando desse céu que nós olhamos. Louvado seja Deus. Então nos dá a entender, vamos entender aqui como pessoa sábia, né? Como pessoa civilizada e inteligente, que esse julgamento aconteceu
permanecerá nos ares, né? Porque esse céu que nós olhamos fugiu, essa terra que nós pisamos fugiu, não achou lugar para eles, de vergonha, está entendendo? Porque a humanidade praticou diante em cima dela e na presença deste céu. Então ela fugiu da presença do Criador. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 12: e viu os mortos, grande e pequeno, que estava diante de Deus, e abriu o seu livro, e abriu o seu outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que nela estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, irmão, ele não faz citação de qualidade de pessoas, aqui faz citação de julgamento mesmo, julgamento com as pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram ao Senhor. Irmãos, estamos presenciando e vivendo tempos de suicídios, mas não vou falar do suicídio na carne, quando a pessoa toma um remédio, um veneno para se matar, quando a pessoa pula de uma ponte, quando a pessoa pula na frente de uma moto, de um carro. Não, vamos falar de um suicídio espiritual que estamos vivendo e que a igreja está vivendo. Qual é esse suicídio espiritual? Irmão, todas as vezes que nós negligenciamos, que nós rejeitamos em examinar a palavra de Deus e reter o que nela é bom, e reter o que nela o Senhor nos disse, examinar, pois, examinar a Santa Escritura e cuidar-te nela a vida eterna. Todas as vezes que nós rejeitamos esta vocação, essa ordenança de Jesus, para nós cometemos um suicídio espiritual. Por quê? Porque fracassamos a nossa vida espiritual com Deus, negligenciamos a nossa vida espiritual com Deus. É um suicídio espiritual quando o homem e quando a mulher, conhecedora da palavra de Deus, deixa de, a louvado seja Deus, meditar na palavra de Deus. Quando elas deixam de examinar a palavra de Deus. Irmãos, é um absurdo nos tempos de hoje, com tanta facilidade das pessoas aprender a Bíblia, com tanta pontos. Irmão, você pede a pessoa para abrir a Bíblia, o livro Levítico, é uma luta danada para a pessoa abrir a Bíblia, o livro Levítico. Irmão, você pergunta a pessoa qual é o primeiro livro do Pentateuco, as pessoas não sabem o que significa Pentateuco. As pessoas não sabem quantos mandamentos tem na Bíblia. As pessoas não sabem, irmão, louvado seja Deus, aleluia, quantas passagens, louvado, quantos livros é feita a Bíblia. As pessoas não conhecem um livro que vai testemunhar dele perante a Deus. As pessoas, irmãos, negligenciaram, estão cometendo suicídio espiritual e não sabem que estão cometendo suicídio espiritual, deixando de lado a preciosidade que é o Evangelho e é conhecer Jesus Cristo. Como nós, louvado seja Deus, deixamos de jejuar, deixamos de santificar o nosso corpo, estamos também cometendo suicídio espiritual, porque, irmão, estão dando legado à nossa carne e não estamos fortalecendo o espírito. Nós estamos, irmãos, fortalecendo a carne e não fortalecendo mais o espírito. Jesus, todavia, disse em sua palavra, louvado seja Deus, aleluia, a carne é forte, louvado seja Deus, aleluia, mas a carne é forte, irmão, não quer nos combate. Ela chama, ela está constantemente combatendo contra a vontade do Espírito, contra a vontade da alma. Mas o Espírito sempre está pronto para se santificar na presença de Deus. Nós estamos, irmãos, a terceira coisa é quando nós deixamos de perdoar o nosso irmão, estamos cometendo suicídio espiritual. Aleluia, Deus. Deixamos, meus irmãos, de perdoar
deixamos de pedir a Deus perdão, estamos cometendo um suicídio espiritual. E o que isso tem a ver com esse livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 19? Porque esse tipo de qualidade de pessoas está registrado aqui. Esses são o tipo de pessoas que se considerarão, que vão ser apresentados diante do trono branco, diante de Deus. Aqui, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Você imagina que hoje nós estamos pregando para uma igreja que tem a oportunidade de entrar no céu. Uma igreja que tem a oportunidade de entrar pelas portas. Uma igreja que tem a oportunidade de receber o chamado de Deus, dizer: entrais bendito, meu Pai, para o paraíso. Ou queremos ouvir, louvado seja Deus, aleluia, a oportunidade de um irmão, de uma igreja que compadecerão diante do trono do Senhor para receber a condenação. Irmão, louvado seja Deus, não é brincadeira. Queridos amados irmãos, vamos fazer aqui uma outra observação diante desse livro. Louvado seja Deus. Hoje eu estava falando com um jovem em casa, falei assim: olha, o Rio Grande do Sul é um estado onde os rios que passam por ele deságua no mar. Todos os rios deságua no mar. A água, então, irmão, que ficou ali no Rio Grande do Sul, represada e não descia para o mar, era para ter, irmão, cair na cidade e rapidamente cair no mar e ir embora. Louvado seja Deus, aleluia. O que assusta toda a população daquele estado, não somente a população daquele estado, mas assusta uma igreja despercebida, uma igreja que está dormindo, uma igreja que não acordou para a realidade, um povo que não acordou para a realidade. É de que o povo não quer reconhecer, e a humanidade não quer reconhecer, os governantes não querem reconhecer, os cientistas não querem reconhecer, a igreja atual não quer reconhecer. Louvado seja Deus, aleluia. Quem estava louvado tratando com aquela cidade? Quem estava tratando com aquele povo, irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Se tem um mar e as águas dos rios deságua nele, então a água, irmão, era para ir embora rápido. Não. O que acontece no mar? Cria-se uma ressaca no mar. E quando cria uma ressaca no mar, o que acontece? As ondas, o mar cresce. As ondas, então, o mar fica furioso. Então o que acontece? As águas do rio não correm para o mar, ela é represada para trás. E quem faz isso, irmão? Somente Deus. Quem faz isso? Quem fez separação entre os oceanos, que as águas não se misturam uma à outra? Deus. O problema, irmão, é que nós não queremos reconhecer que tudo que acontece na terra não saiu do controle das mãos do poderoso. Nós crescemos, irmão, criamos teoria para tudo, mas não queremos confiar e acreditar no verdadeiro Deus. Nós criamos teoria, irmão, dizendo que é a chuva exagerada. Nunca caiu a chuva exagerada. Sempre Deus sabe a quantidade de chuva. Irmão, louvado seja Deus. Nunca aconteceu um terremoto exagerado. Deus sempre sabe a quantidade. Deus sempre está no controle. Deus nunca vai perder o controle deste mundo, querido. Irmão, você imagina um Deus que senta ao terceiro céu sobre o seu trono e tem a terra como escada dos seus pés, que chama as estrelas uma por uma pelo nome? Vai perder o controle, irmão, de um estado por causa de chuva? Vai perder o controle de um país, do Nepal, que desceu, a montanha desceu e cobriu o povo? Vai perder controle? Não, querido. O problema é que nós não queremos reconhecer que Ele está fazendo isso para que nós humilhamos perante a Ele. Aí estamos diante do livro, que diz a Bíblia Sagrada, no versículo
versículo 13. Olha aqui, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos e nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Todos quantos morreram estão no mar. Estou falando de mar, de água. Louvado de Deus. Os corpos que lhe estão. Louvado de Deus. Aí você me pergunta, mas não tem mais corpo no mar por quê? Certamente os peixes, as feras que estão no mar devoraram tudo. Mas está escrito que o mar dará conta desses corpos. O mar dará conta desses corpos para devolver perante a Deus nesse grande dia. O inferno devolverá as almas que estão lá naquele grande dia, nesse grande dia. Louvado seja Deus. Aí as pessoas viram para a gente e falam assim: não tem alma no inferno. A alma está vagando. Quem morreu sem Jesus Cristo não foi para o inferno ainda. Eu não acredito que o inferno está no Hades. Mas a Bíblia fala que o inferno dará as almas que eles estão. E aí, como é que fica essa passagem? Ninguém está acreditando no homem, na teoria humana ou na Bíblia? Porque, irmão, há tanta dificuldade da igreja acreditar na Bíblia. Porque, irmão, há tanta dificuldade do homem acreditar na Bíblia. Sabe por causa de que, irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Porque para o reino de Deus não vai qualquer um. Para o reino de Deus não sobe qualquer espécie de pessoas. Para o reino de Deus vai subir um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Um povo que foi obediente à sua palavra. Um povo que temeu a sua palavra e guardou os teus mandamentos. Queridos amados irmãos, Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou o inferno para o ser humano. O ser humano vai para lá por causa das suas consequências em rejeitar a Jesus Cristo. Deus não criou o inferno, irmão, para julgar o ser humano, a alma do ser humano que morre sem Jesus Cristo lá. Não. Louvado seja Deus. Deus criou o inferno para os anjos que rebelaram contra ele, para Satanás e seus anjos que rebelaram contra ele. Mas o homem, todavia, amou mais as obras de Satanás do que as obras de Deus. Todavia o homem amou as obras da carne do que as obras do Senhor. Quantos estão dizendo, irmão, que ainda é novo para aceitar Jesus Cristo? Quantos estão dizendo, irmão, que tem vida, muita vida ainda para aceitar Jesus Cristo? Quantos estão dizendo, meu querido amado irmão, você só imagina se os apóstolos tivessem ouvido e crido nessa mesma teoria da igreja atual, do povo atual, que diz: naquele tempo Jesus alertou os apóstolos, alertou todos aqueles que nele cresce, que nele confiasse, que vivesse um dia como se fosse o último na terra. Jesus alertou a humanidade, dizendo para a humanidade: viver-se um dia como se fosse o último dia. E os apóstolos nisso acreditou tanto que alguns deles foram para Marte, foram martirizados, morreram, mas crendo que o Senhor estava voltando, crendo que Ele estava indo para um grande lugar, a encontro com o Rei. E a pergunta hoje para a igreja é essa: louvado seja Deus, em qual das duas presenças nós vamos comparecer perante a Deus? Será que nós estamos preparados para comparecer perante a Deus agora, quando o Senhor nos chamar? Ou estamos nos preparando para comparecer diante do tribunal, diante desse trono branco, para receber uma condenação eterna? Daniel diz, no capítulo 12,
que alguns daqueles últimos dias ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para o desprezo eterno. Está falando desse dia aqui. Está falando dessa segunda morte. Está falando aqui da segunda morte, que ele disse, olha aqui, notamos em versículo 14, e a morte e o inferno, preste atenção, e a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Aleluia, louvado seja Deus. O inferno ainda não é o fim. O inferno ainda não é o fim de tudo. Tem um lugar mais terrível ainda para ser lançado aquelas almas. Você tem uma alma, irmão. Você tem uma alma, minha irmã. Os irmãos, nós temos uma alma a prestar conta com Deus. Cabe a nós decidir aonde nós vamos apresentar a nossa alma. Em que paraíso? Em que estado? Em que consciência? Existe uma coisa, irmão, que não morre no inferno do homem terreno. A sua boniteza não morre no inferno. O seu dia de prazer na terra não morre no inferno. O seu dia de delírio na terra não morre no inferno. Sabe por causa de quê? Porque está registrado na sua consciência. E a sua consciência não morre no inferno. Se lembrará de tudo que você fez na terra. Tudo que você rejeitou o Evangelho de Jesus na terra. Quantas pessoas, irmão, que naquele estado do Rio Grande do Sul partiram, louvado seja Deus, aleluia, e não, por não aceitar Jesus Cristo, partiram sem Jesus Cristo. Corpos. Ouviu um documentário que as águas foram baixando e dentro dos carros corpos. Você imagina a angústia, o sofrimento daquelas pessoas. E hoje você vem na igreja e não aceita Jesus Cristo. A sua consciência não será morta no inferno. As suas lembranças terrenas não morrerão no inferno. Porque foi isso que nós encontramos no livro de Mateus e Lucas, capítulo 19. Aonde o rico e o Lázaro morre, o rico é levado para o inferno, para um lugar de tormento, e lá ele lembra dos seus irmãos que ficaram em suas casas. E ele roga a Lázaro para que ele venha a testemunhar, para que dá testemunho, para que fale vida dos seus irmãos, que não venham para este lugar de tormento. Queridos e amados irmãos, nós pensamos que a vida termina aqui. Quando fechamos os olhos não tem mais o que fazer, é verdade, mas também não tem mais salvação. Ou você alcançou a salvação, confessou Jesus Cristo em vida, ou irmão, vai encontrar com o Senhor no grande dia do trono branco, para receber o juiz da sua alma. Só que não é mais só o juiz da alma, não. Os corpos ressuscitarão, e aquelas almas entrarão naqueles corpos. As almas do desobediente encontrarão com seus corpos. E o mais engraçado de tudo, irmão, e o mais impressionante de tudo, que alma nenhuma vai pegar um corpo diferente, não. Vai encontrar com o seu corpo que morreu. O meu corpo, o corpo da igreja, esse corpo que é habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, é levado para o pó, como o irmão Ezequiel está orando, para o pó volta a verdade. O corpo volta para o pó, mas a alma vai te prestar conta com Deus. E se você aceitou Jesus Cristo aqui, a sua alma é santificada pelo Espírito Santo de Deus, para encontrar com o Senhor, para encontrar com Cristo, viver uma vida com Cristo.
irmãos? Entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo. E o lago e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Queridos amados irmãos, para finalizar aqui, naquele grande dia do juízo, nesse grande dia, aqui é o registro de um grande dia. Esse grande dia, esse juízo final, estará ali, na presença do Todo-Poderoso, o livro da vida. Qual é o livro da vida? Aquele livro que quando você levanta as mãos na igreja, aceita Jesus Cristo como o seu único, suficiente salvador da tua vida, o teu nome é escrito nele, um novo nome, escrito nele, e guardado para aquele grande dia. E você vai perseverar para que chegue o grande dia. O mais interessante de tudo, irmão, que nesse grande dia do juízo final estará ali o livro da vida. E as pessoas que estão sendo julgadas no lago de fogo, a morte, o inferno, todas as pessoas chegando diante de Deus, sendo julgadas segundo as suas obras más que praticou na terra, os seus delitos, os seus homicídios, as suas negligências, a sua ida na igreja e não aceitou Jesus Cristo, rejeitou o sacrifício de Cristo na cruz. Estamos negligenciando, cometendo suicídio espiritual, porque quando nós vamos na congregação e Jesus fala conosco: ó meu filho, eu vou te levar lá, me aceita o sacrifício de meu filho na cruz, e você não aceita, estamos negligenciando. Então se abre seu livro e começa a chamar nome por nome. O livro está lá. No livro está escrito o nome dessa pessoa? Não. No livro está escrito o nome daquela pessoa? Não. Sabe por causa que o livro vai estar no livro da vida? Para comprovar para o homem, para comprovar para a mulher, que ela está sendo jogada no lago de fogo junto com Satanás e com o inferno, com a besta, com os falsos profetas, junto com eles todos, jogados naquele lago de fogo. Para quê? Comprovar. Está sendo jogado aí, porque lá na terra você não escreveu o seu nome nesse livro. Queridos amados irmãos, mas o difícil é confessar o pecado e deixar o pecado. Difícil é confessar para ter o nome escrito no livro da vida, porque isso é a teoria que entra na mente do povo. É difícil para nós confessarmos e deixarmos o pecado. É difícil para nós deixarmos o pecado. Queridos e amados irmãos, deixa eu entender uma coisa em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quer que a igreja entenda uma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Levítico capítulo 19, se eu não me engano 16, verso 16, louvado seja Deus, diz assim: não andeis de mexerico um com o outro, porque é abominação ao Senhor. É abominação a Cristo Jesus. Queridos, deixa eu ser bem claro, bem franco com a igreja. Louvado, porque essa mensagem, louvado seja Deus, eu estava, teve um dia que eu estava aqui na igreja, uma quinta-feira, foi uma quinta-feira mesmo, não, uma terça-feira, e o coral veio louvar Deus. E o coral veio glorificar, exaltar Deus. Eu vou falar porque, se eu não falar, Deus vai falar assim: eu te mostrei e você não quis falar. Eu te falei, eu te mostrei.
E você não quis falar. E a Bíblia chega a dizer que o atalaia que Deus mostra aí no alto de toda a cidade, e ele não falando na cidade, e vindo o inimigo cercando a cidade, entrando na cidade, matando o povo, Deus requererá daquele atalaia o sangue daquele povo. E eu vi o coral louvando, louvava seja Deus, aleluia. E quando o coral louvava, eu sentado ali, eu levantava a cabeça e olhava, eu não queria acreditar. Eu falava, Deus, o que é isso? Eu postava meus olhos para ver se eu estava acordado. Não, isso não é verdade. O Senhor falava comigo, olha, veja. Quando os irmãos louvavam a Deus, eu vi uma serpente que levantava e ficava dançando na frente do coral. E eu falava, o Senhor falava comigo, observe, veja. Olha, tu vai ter oportunidade, vai falar. Tu vai ter oportunidade, vai falar. Eu falava, Senhor. O Ronaldo perguntou, irmão Laís, você vai pregar? Eu falei, não estou sabendo. O irmão perguntou para ele, não estou sabendo. Louvado seja Deus, irmãos. Queridos amados irmãos, é tempo de nós consertar nossa vida com Deus. Certa vez, uma outra vez, o irmão Ronaldo pregou aqui sobre esse livro em Levítico. Eu estava lembrando da mensagem que ele trouxe. E ele trouxe justamente sobre isso. Não andei com mexerico dentro da igreja, um com o outro, porque é abominação ao Senhor. Irmão, é tempo de nós chegar a Deus. É tempo de nós consertar nossa vida com Deus. Chegamos a Deus, ó Deus, irmão, ou nós vamos estar registrados nesse dia, ou vamos comparecer, não na glória eterna, mas vamos comparecer nesse dia do juízo. O juízo não é para a igreja, o juízo é para os desobedientes a Deus. O dia do trono branco do juiz de Deus não é para a igreja, é para receber condenação. Não é para a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. O juiz de Deus não é para uma igreja lavada, irmão. O juiz de Deus é para trazer condenação ao povo rebelde a Deus. Esse é o juiz de Deus, igreja. Vamos despertar. Vamos despertar. Vamos colocar nossa vida perante a Deus. Endireitar nossa vida perante a Deus. Santificar nosso corpo perante a Deus. Deixarmos, meus irmãos, de ser crente. Eu estava acompanhando um certo dia o pastor Dorival. Ele, em uma das suas ilustrações, ele traz para a igreja dizendo: estamos diante de uma igreja adulta, mas infantil espiritual. É verdade. Uma igreja, irmão, infantil espiritual, que não conheceu a Deus ainda, não sabe quem é Deus ainda. Jesus, que certa vez, vai dizer na sua palavra, dizendo: os discípulos dizem, Senhor, foram embora eles, e eles andaram conosco, foram embora. Jesus toma a palavra e diz: certamente, em verdade vos digo, que nunca vós me conheceu. Se tivesse me conhecido, não tinha me abandonado. Irmão, e ele diz mais ainda, que naquele grande dia, ele dirá abertamente, dizer essas palavras: apartai agora de mim, maldito, que praticais a iniquidade na terra, porque eu vos nunca conheci. E ele vai dizer para homens e mulheres que estavam na igreja pregoando, anunciando a palavra dele, pessoas que dizerão: Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu falei mistério, Senhor, em teu nome eu regalei, Senhor, em teu nome eu cantei. E ele dizer: aparta vós de mim, porque eu
Irmãos, nós estamos numa campanha de oração. Ontem, irmão, quando o irmão Ronaldo pegou o microfone para orar, louvado seja Deus. A gente tem, irmão, que sentir a graça de Deus e ouvir, irmão, louvado seja Deus. Eu nunca vi ele orando daquele jeito, nunca vi. Mas como Deus usou ele na oração, irmão, louvado seja Deus, aleluia. É a oração, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Mexeu comigo, eu falei, Senhor, eu preciso de me conservar na presença de Deus. Eu preciso chegar na presença de Deus. Foram simples palavras, oração simples, mas um coração aquebrantado. Louvado seja Deus. Um coração voltado para Deus. E Deus está atrás, irmão, daquele que adora Ele e adora em espírito e em verdade. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado a Deus. Irmãos, vamos fazer a oração da fé. Coloca de pé.